Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Senhor, queremos ver Cristo. Essa é a frase que está escrita na parte de trás do púlpito, em uma igreja lá na Inglaterra. Está localizada bem na parte onde somente o pastor pode enxergar. E é um lembrete claro da necessidade de se apresentar Cristo em cada mensagem, em cada sermão. Em um mundo onde existem muitos falsos pastores, muitas vozes querendo nos atrair, será que ainda existem pregadores que ecoam a voz do bom pastor Jesus? Ainda existe, sim, os verdadeiros pastores, aqueles que não estão ali por status, pelo dinheiro, por fama ou por aplausos. Estão ali porque amam a Deus e amam as ovelhas que Deus colocou para serem pastoreadas. O reformador Lutero, quando ele fala sobre João no capítulo 10, ele diz assim: se o pregador está pensando mais no próprio bolso do que no bem das ovelhas, o seu ministério não vai durar muito tempo. E ele continua ainda dizendo que o verdadeiro pregador não foge, ele não se esconde, não abandona as ovelhas, ele dá a vida se for preciso. Nós estamos aí refletindo sobre as declarações de Jesus no Evangelho de João e hoje nós vamos refletir sobre essa declaração de Jesus: eu sou o bom pastor. E também pensar no pastor Jesus e nos pastores que ele tem colocado em nossa vida. O que realmente importa num pastor? Como reconhecer alguém que cuida de verdade das ovelhas que Deus colocou para serem pastoreadas por ele? Então, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11 a 18, que nós ouvimos há pouco, Jesus declara ser o bom pastor. Um pouco antes, nesse mesmo capítulo, os 10 primeiros versículos, ele havia usado a imagem da porta do aprisco. Nós ouvimos isso no último culto. Agora ele volta a atenção à figura do pastor. E ele faz essa declaração poderosa: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Seguindo aquilo que o reformador Lutero escreve a respeito deste texto, ele resume muito bem qual é a essência do ministério pastoral. Ele diz que o verdadeiro pregador ama de todo o coração o seu chamado, busca apenas a glória de Deus e o bem do próximo, o bem das ovelhas que Deus lhe confiou. Se ele busca vantagens pessoais, lucro, reconhecimento, logo ele abandonará as ovelhas ou deixará de alimentá-las com a palavra. Já um pregador piedoso, por outro lado, está disposto a desistir de tudo, até da própria vida, por amor ao rebanho de Cristo. No primeiro momento, a fala de Jesus, ele destaca dois aspectos que diferenciam o verdadeiro pastor de um falso pastor. E o primeiro aspecto é quanto ao objetivo de cada um desses. Na NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, traduz por empregado. Mas na Almeida, revista e atualizada, uma versão um pouco mais antiga da tradução bíblica, fala em mercenário. O mercenário trabalha por interesse próprio, por status, por dinheiro, por reconhecimento. Já o bom pastor age por amor às ovelhas. Cada um tem um objetivo. O segundo aspecto está relacionado ao relacionamento que cada um desses tem com as suas ovelhas. O mercenário só cuida das ovelhas enquanto está sendo beneficiado por elas. Quando o perigo aparece ou os ganhos desaparecem, ele foge. Já o bom pastor conhece as suas ovelhas, tem um relacionamento próximo, cuida delas com um amor desinteressado e profundo. Um relacionamento que cada um tem, um relacionamento próximo às suas ovelhas ou um relacionamento
de troca de benefícios. Isso diferencia o bom pastor de um falso pastor. E quando nós olhamos para esses dois aspectos, quanto ao objetivo do ministério e o relacionamento que cada um tem com as suas ovelhas, nós vemos que Jesus é o exemplo perfeito de bom pastor. Porque ele conhece as suas ovelhas, conhece as suas dores, as suas fraquezas, as suas necessidades. E quem pertence a ele, conhece a sua voz e confia nele. Existe entre Jesus e os seus um relacionamento íntimo, uma comunhão verdadeira. E o próprio Jesus diz: assim como eu conheço o Pai me conhece, eu conheço as minhas ovelhas. É uma comunhão verdadeira e perfeita. Jesus conhece os seus e os seus o conhecem. Essa relação de confiança mútua se baseia no amor, na segurança de que, mesmo em meio ao perigo, o pastor permanece ao lado das ovelhas. E como expressou o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, porque tu estás comigo. Por isso que o cristão segue com fidelidade aqui neste mundo, sabendo que está em boas mãos, mesmo quando tudo parece não estar em perfeita comunhão, em perfeita ordem. Cristo conhece a vontade do seu Pai, e é em obediência e amor ao Pai que ele vem para entregar a sua vida por nós. Ele é o bom pastor que se deu como sacrifício. O resgate foi pago por toda a humanidade, porque Deus amou o mundo inteiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os que creem em Cristo recebem os benefícios dessa graça que Cristo alcançou para nós. Esses são aqueles que ouvem a voz do bom pastor Jesus e o seguem. Em um mundo onde há tantas vozes chamando a atenção do povo de Deus, como reconhecer a voz de um verdadeiro pastor? Como distinguir um pregador fiel do Evangelho de um pregador que só quer os benefícios próprios ou que engana o povo de Deus? Lá naquele púlpito, lá naquela igreja na Inglaterra, está escrito: Senhor, queremos ver Cristo. E essa frase resume o que deve ser o desejo de cada pastor e o propósito de cada mensagem, de cada devoção, de cada sermão: mostrar Jesus. Toda a Escritura aponta para Cristo. O próprio apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, ele diz: elas, as Escrituras, nos tornam sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse é o propósito, esse é o desejo do Pai. Deus amou o mundo tanto que enviou o seu Filho. É a obra do Espírito Santo dar a fé no coração das pessoas. E ele faz no batismo, ele fortalece no sacramento do altar e na pregação. É o propósito das Escrituras, mostrar Cristo. Então esse também deve ser o propósito e o compromisso de cada pregador fiel do Evangelho. Infelizmente, há muitas mensagens que até mencionam Cristo, mas o colocam como um ser humano perfeito, completo, que atingiu, vamos dizer assim, um nirvana, a perfeição, e um exemplo a ser seguido. Se nós irmos por esse caminho, nós caímos no perigo do moralismo. Muitas leis foram criadas pelos homens para dizer que quem segue essas leis está no caminho do Senhor. Leis humanas e não leis divinas. Isso é mero moralismo, usar Jesus apenas como um exemplo de perfeição. Claro que ele é o nosso exemplo de perfeição, e o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, tanto no nosso pensar como no nosso agir. Mas não é só isso, não é esse o único propósito da vinda de Jesus. Muitas vezes salvadores alternativos são oferecidos, seja adoração aos santos ou a outras divindades, meios de salvação fabricados. Se você der tanto, você será salvo, você terá tantas bênçãos quanto você dá, e assim por diante. Cristos distorcidos são anunciados. Em vez de apontar para a cruz como meio de salvação, apresenta-se um evangelho de autoajuda. O púlpito torna-se lugar para
coaches, palestrantes de autoajuda em vez de pastores. 10 passos para você conquistar a prosperidade segundo a Bíblia. 5 passos para a felicidade segundo a Bíblia. E assim por diante. Como se a vida fosse uma fórmula matemática onde você, seguindo aqueles passos de forma perfeita, você alcançará alguma coisa. Mas não é assim. Em vez de apontar para o arrependimento, para o pecado, muitas mensagens apontam para o conforto no pecado. O importante é o amor. Se te faz feliz, é isso que importa. E assim por diante. O verdadeiro evangelho, ele exorta a mudança. Ele conduz ao arrependimento sincero. Frases como "Deus te ama assim como você é" só fazem sentido quando são complementadas com a seguinte frase: "Mas ele te ama tanto que ele muda a sua situação, ele te limpa através das águas do batismo, através da sua palavra". Deus nos ama assim como nós somos pecadores, mas ele não quer que permaneçamos assim. Por isso que ele envia sobre nós o seu Espírito Santo. Essa é a santificação que nós falamos. As obras que nós praticamos são praticadas a partir da fé. E não para chegar ou alcançar a bênção de Deus, mas porque Deus nos alcançou primeiro e nos transformou. O evangelho sem cruz, um evangelho sem pregação da lei para apontar para o pecado, um evangelho que não exorta ao arrependimento, não é evangelho, é engano, é amaciar o ego. Como nós podemos então identificar esses falsos ensinos? O próprio Jesus nos dá a fórmula. No Evangelho de João, no capítulo 5, ele diz: "Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor." O estudo da Bíblia é essencial, mas ele deve ser feito com as lentes corretas, olhando para cada página da Bíblia, para cada versículo, cada capítulo, procurando Jesus. Ler as Escrituras sem enxergar o Salvador nelas é correr o risco de se tornar como aqueles fariseus a quem Jesus está falando essas palavras do Evangelho de João. Os fariseus eram especialistas na Bíblia. Eles conheciam o Antigo Testamento do começo ao fim, conheciam de cor as leis. Mas quando o próprio Messias, prometido por Deus, estava diante deles, eles não o reconheceram. Eles o rejeitaram, quiseram apedrejá-lo, crucificaram numa cruz. Eles eram especialistas na palavra, mas eram cegos para a verdade. O pregador fiel não anuncia a si mesmo, mas ao Cristo crucificado. Ele não anuncia uma solução mágica para os seus problemas, 10 passos para alcançar a prosperidade ou assim por diante. Mas ele aponta para Jesus, o único caminho, verdade e vida. Há muita gente que sai emocionada dos cultos em contextos onde se usa ou a música, ou uma luz fraca, alguma coisa da própria psicologia para fazer arrepiar. Essas pessoas saem de lá viciadas na dopamina, mas não crentes no Evangelho. Saem de lá com o seu ego amaciado, com o seu pecado confortado, mas com a mente igual de antes. Mero emocionalismo não é sinal da presença do Espírito Santo. Girar no manto, como dizem, cair, falar em línguas, pode não ser sinal da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Ele faz isso desde o nosso batismo, desde a nossa conversão. Não precisamos de sinal externo, de mero emocionalismo para sentir a presença do Espírito Santo. Ele está em todos os momentos de nossa vida, não apenas na hora do culto. No momento em que em nossa casa nós abrimos a nossa Bíblia, no momento em que nós fazemos as nossas devoções,
Não adianta ter uma Bíblia aberta em cima de uma mesa na sala e não folheá-la. Certa vez eu fui fazer uma visita, não aqui, mas em outra paróquia, e o anfitrião da casa me trouxe a Bíblia que ele tinha em cima da mesa, aberta no Salmo 91. A Bíblia nem fechava, de tanto tempo que ela estava aberta naquela página. Sinal de que nem folheada ela era. Talvez ele tenha uma outra Bíblia que ele usava para ler, espero que sim. Mas se nós não usarmos ela, se nós não a folhearmos em nossa casa, não refletirmos no seu ensino, não procurarmos nela o Cristo crucificado, de nada adianta termos ela aberta em cima de uma mesa. A manifestação mais profunda do amor de Deus foi em enviar o seu filho Jesus. Deus amou o mundo tanto que enviou o seu filho. Ele é o bom pastor. Muitos esperam que o melhor de Deus ainda está por vir. Exclamam isso. Eu profetizo isso, aquilo. O melhor de Deus ainda está por vir, mas o melhor de Deus já veio. É Cristo. O melhor de Deus é Cristo, o seu filho. Ele entregou o seu próprio filho por nós. O que mais nós esperamos de Deus? O melhor de Deus já veio. O bom pastor que deu a vida por nós. E foi um ato voluntário. Não foi um ato imposto a Jesus. Ele o fez porque ele ama o Pai e porque nos ama. E em obediência ao Pai, ele entregou a sua vida por nós. Mas ele também tinha o poder de reavê-la. Ele morreu, mas também ressuscitou. E isso prova que ele é muito mais do que apenas um homem perfeito, um mero exemplo moral. Ele é Deus. Ele é o Deus encarnado que habitou entre nós. Assim como nas outras declarações do Eu Sou de Jesus, aqui ele revela a sua identidade divina. Ele tem poder para dar a vida e para retomá-la. E ele promete vida verdadeira àqueles que ouvem a sua voz e o seguem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça a voz do bom pastor Jesus, que ainda ecoa na voz de pregadores fiéis, a voz que chama a comunhão através do corpo e do sangue de Cristo, a voz que exorta com a lei quando necessário, para quebrar os corações endurecidos pelo pecado, a voz que consola com o evangelho aqueles corações que foram quebrantados, a voz que nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Senhor, queremos ver Jesus. E quando o pregador apresenta o Cristo crucificado com fidelidade, é a Cristo que a igreja vê e ouve. Ouça a voz do bom pastor Jesus. E o Espírito Santo guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém.